porque é uma realidade realmente muito complicada, né? Que as pessoas se veem reféns de maneiras de se fazer política tremendamente sujas. E dentro dessa realidade extremamente complicada dos brasileiros, de boa parte dos brasileiros, queria que você fizesse uma correlação em relação ao acesso à informação, acesso aos livros, e também depois em algo que eu quero entrar aqui, que é no seu clube de livros. Uhum. Então, como você consegue trazer para a gente, não sei, talvez não seja um norte, mas como você enxerga essa realidade e esse acesso à informação e acesso aos livros, acesso à boa cultura? É complicado, porque, de fato, ainda existe uma dificuldade, né, dessas camadas mais, enfim, mais delicadas, assim, da sociedade de acessarem esse tipo de informação. Hoje em dia, com a internet, a coisa é muito mais democrática. Então, assim, você tem uma infinidade de coisas, de informações, de livros, enfim, de materiais de conteúdo a um clique de distância. Então, isso, inclusive, foi o que quebrou muito essa hegemonia, assim, da cultural que a esquerda tinha, né? Porque os caras estavam na academia, os caras estavam na imprensa, os caras estavam em todos os lugares, né? Se infiltraram em todos os lugares. Então, as pessoas... Você nascia e crescia num ambiente onde, inconscientemente, todo mundo era de esquerda, né? Até mesmo quem não era, era de esquerda. É muito curioso isso. E aí, com essa coisa da internet, as pessoas começaram a ter acesso à informação e conhecer um pouco do outro lado ali, né? E aí, obviamente, com isso vieram as redes sociais, que foi um divisor de águas na história política do mundo, obviamente. E, a partir daí, as pessoas começaram a descobrir que existia algo para além daquela visão de esquerda, né? Claro que eu estou falando aqui de forma muito grosseira, Uhum. né? Não foi esse o motivo pelo qual as pessoas... Não, mas isso foi um grande fator, sim, que facilitou muito o acesso à informação. E aí essas pessoas começaram a descobrir um mundo, um universo de outras ideias e começaram a ver que aquilo ali não era a única coisa que existia, né? Então, passaram a se interessar por livros e autores, o pensamento mais liberal começou a se fortalecer um pouco mais, talvez o pensamento conservador, que eu acho que até há uma ideia, né? Uma ideia que se tem do pensamento conservador, que talvez não seja o pensamento conservador de fato, mas algo que se aproxime disso. Então, a partir daí, as pessoas começaram a descobrir uma outra realidade, né? E para muita gente, isso já é algo que acontece há muito tempo. Por exemplo, quando eu fui confrontada por esse amigo e aí comecei a descobrir né, um outro universo de posicionamento político, né, e tudo mais, eu conheci o professor Olavo de Carvalho, de quem eu fui aluna. Sou aluna até hoje, né? Porque sempre Eterno aprendo. É Olavo. eterno Olavo, Eterno Olavo. obviamente. Acho que não há uma gravação do Parlacast que a gente não Não cita. falou, não tem como não falar Somos do tem, Olavo. não todos, tem. somos todos tributários. Não tem como. Né? Exatamente. Não Desculpa, tem Mari. como, não imagina. Mas é real isso, né? Acho que todo mundo meio que de alguma forma tem alguma... Enfim, foi influenciado pelo Olavo de alguma maneira. E o Olavo, ele foi quem me trouxe, assim, essa necessidade de buscar conhecer ainda mais, de buscar estudar ainda mais, conhecer mesmo outras visões de mundo. E aí a coisa meio que, enfim, transcendeu a política, digamos assim, né? O Olavo me trouxe essa vontade, esse desejo de aprender não só mas a política rasteira, o que é esquerda, o que é direita, o que é nazismo, o que é fascismo, mas a vida mesmo, compreender a vida. Eu sou muito grata ao professor Olavo por tudo que eu aprendi com ele, assim. Acho que 90% de quem eu sou hoje tem, de fato, grande influência do professor Olavo. Mas, enfim, então, a partir disso, né, quando eu comecei a perceber que existia esse interesse das pessoas ali, né, já fazendo um corte, assim, para chegar num momento mais atual, comecei a perceber que as pessoas tinham interesse em se aprofundar mais nesses conteúdos. Como eu falei, desde muito tempo, eu começava a ler sobre esses autores e eu dava as sugestões, né, dava dicas desses autores. E aí começou a surgir uma demanda muito legal, assim, que eu aproveitei isso para fazer um projeto muito bacana, do qual me orgulho muito, que é o meu clube de leitura. Das pessoas chegarem para mim e falarem assim, olha, eu tô lendo esse livro que você, né, deu como sugestão aqui, mas eu não entendo nada.
Ou então, tipo assim, ó, eu tô lendo esse livro, o livro é bacana, mas eu não tenho esse background, assim, eu não tenho um pano de fundo, eu não tenho essa informação sobre, né, contexto histórico, sobre esses conceitos que o livro traz. Ajuda aí. E eu comecei a ver que isso era grande, né? Era um movimento grande, assim, era muita gente que queria aprender, não sabia mais ou menos por onde começar. E eu pensei, putz, eu posso fazer alguma coisa útil pelo mundo, né? E aí foi quando eu criei meu clube de leitura, em 2019. Você tinha uma reserva de mercado natural aí. Eu tinha Pra reserva de você, né? mercado. É, tipo isso. Aproveitei. Só que a reserva de mercado dela, é natural que você fala, também é uma reserva de amor, uma reserva do carinho que ela tem, Claro. né? Como ela até chama lá no seu clube de leitura, ela tem uma curadoria, Sim. né? Ela tem todo um carinho especial pelas obras que ela apresenta, né, Uhum. Mari? Eu escolho a dedo cada livro que vai entrar, assim. E sempre passa pelo crivo do Bruno, meu marido, que é a pessoa que eu mais confio para isso, né? Para me ajudar nessa escolha dos livros. Mas eu escolho... E, assim, são sempre livros que foram muito importantes para a construção do meu caráter, da minha personalidade. Então eu penso, putz, esse livro foi muito importante para mim. Talvez ele seja importante para outras pessoas também. E aí eu faço a seleção de acordo com assuntos e temas e autores que eu acho que podem ser úteis para as pessoas, que podem contribuir com a formação dessas pessoas. E aí foi muito legal ver tudo isso acontecer, porque quando eu criei o clube de leitura, eu tinha uma expectativa, você fala da reserva de mercado, mas eu não tinha noção que existia uma reserva de mercado. Sim. Então eu tinha uma expectativa Descobriu muito depois, baixa. né? Eu tinha uma expectativa muito baixa. Eu lembro que eu falei assim pro Bruno, ai, caramba, vou lançar o clube de leitura, sei lá, se 50 pessoas entrarem, vou ficar muito feliz, porque já é muita gente. Imagina, 50 pessoas, você não coloca 50 pessoas aqui nessa sala? Pois é. É muita gente. Pra ler Euclides da Cunha. Ai, peraí, Euclides da Cunha não dá. Mas entende, assim, pra ler uma galera, pra ler Hayek, pra ler Mises, né? Pra ler essa... No começo era mais esses livros que eu colocava. E aí eu pensei, putz, se der 50 pessoas é muita gente, mas vai ser muito legal. Imagina, 50 pessoas lendo junto comigo e a gente estudando o livro e tal. E aí quando eu lancei o clube, que eu abri no primeiro dia, foram mais de 3.000 pessoas que se inscreveram. Falei, caramba, acho que o povo tá bem interessado em ler aqui, né? Então isso foi um recado muito, muito interessante que eu recebi, né? Havia, de fato, uma necessidade das pessoas, uma busca dessas pessoas, assim, incessante por conhecimento. Elas queriam entender. E aí isso, né, combinou assim com todo o momento político que o país vive, né, desde 2013, com aquelas manifestações históricas que aconteceram. E aí acho que as pessoas foram vendo, tipo assim, putz, eu preciso aprender a política, porque tudo isso está acontecendo, eu não sei o que é, eu não sei, né, e o Bruno fala um negócio muito interessante que é, se você não entende a política, né, você vai ser controlado por quem entende. A política... Se você não faz ideia do que está acontecendo no mundo, pessoas que fazem ideia vão usar isso contra você. Então, pessoal muito interessado nisso, muito interessado em aprender, muito interessado em conhecer essas ideias, estava lá, se inscreveu e hoje em dia já são milhares e milhares de alunos, dezenas de milhares de alunos no clube.